Boa noite. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Esperar que o nosso convidado entrar para essa live super especial que a gente vai fazer. Alexandre Moraes da Rosa é um grande parceiro nosso aqui do Instagram, as Defensoras. A gente já fez outras lives antes, já tive uma participação no podcast dele, lá no Criminal Player. E olha só, a professora Caroline Leal também está aqui assistindo a nossa live. Deixa eu começar aqui então, adicionando o nosso. A professora Kate também está online. Gente, essa live vai ser super interessante. Oi, Alexandre, tudo bom? Olá, como é? Tudo certo com vocês? Estamos Quatro. aqui de novo. O homem das lives, né? Putz, eu já desisti das lives. A minha editora disse, ó, ou tu vai fazer acabar o livro ou tu não faz mais nada. Tem ainda o tribunal, mas tá divertido, tá divertido, tá divertido. Mas com a Tá certo. defensoria a gente sempre tem espaço, né? Muito legal. É, mas eu acho que você bateu o recorde de todas as lives, viu, Alexandre? Eu realmente não vi alguém que fez tantas lives quanto você. Inclusive, eu vi lá que você fez um dia de maratona de lives, né? Foi dia 21, eu fiz 12. Meu Deus. É, muita coragem, viu? Muita coragem. Mas você sabe o que que é, Maera? Porque assim também tem muita gente que está iniciando. E aí tu vê lá um estudante que tem 800 seguidores, o cara lê o livro, a pessoa foi lá, estudou, aí pergunta, ah, professor, se eu não falar comigo, eu vou dizer não para ele. Assim, não É, tem com como certeza. dizer não. É muito egoísmo de minha parte. Antidemocrático. Então assim, a gente faz live com gente que está interessada. Hoje teve uma muito legal, aliás, que foi da Diana, da Dayana, que eu nunca sei se é Diana ou Dayana, que a gente falou sobre o uso de filmes para ensinar, né? Então ela estava trabalhando com a questão das séries, como a gente podia usar esse período para poder aprender direito penal, quais os filmes seriam interessantes, uma discussão sobre direito e literatura. Foi muito rica, assim, a gente acaba conhecendo pessoas muito preparadas e que a gente acaba, se não tivesse uma possibilidade de dialogar assim, seria É, e difícil. é bacana, né, Alexandre? É bacana porque esse nosso ambiente do processo penal é um ambiente, especialmente para quem é da advocacia, que está entrando, ainda mais para quem está começando, né, na advocacia, é um ambiente extremamente hostil, né? Então, a gente facilita um pouquinho os desafios, democratiza um pouco o conhecimento, né, que tem tanta coisa para saber por aí. Eu estava falando com uma colega hoje, defensora, o processo penal ele é tão extenso, tem tanta coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, porque realmente é um mundo de coisas, né? E legal que você tem essa postura de democratizar o conhecimento, isso é muito importante. Nossa ideia, assim, a gente vai estar tá esperando o povo chegar aí para falar. Então, assim, teve uma hoje de manhã que foi muito legal, de um advogado de Goiás. Então, o cara, assim, eu tenho a prática de ficar respondendo aos meus Instagram, então as pessoas acabam lendo e perguntando, e isso te dá um ânimo. Mas o mais legal foi uma vez que o guri mandou assim, ah, professor, eu tô com o xerox do seu livro aqui, e eu, Honesto, né? Pelo menos, né? disse, mas tu leu ou não leu? Não li. Então tá valendo, tá valendo. Eu só acho que às vezes escrever também é muito difícil, porque na lógica do PDF agora a coisa está muito É, fácil. verdade. Não, para Enfim, todo mundo, né? Para todo mundo que dissemina conhecimento hoje em dia, é um pouco mais desafiador, né? Porque os caminhos são muitos, né? Então tem muita pirataria, nossas aulas também que são gravadas. O pessoal pirateia, tem tudo, mas o que importa é a gente democratizar o conhecimento. Eu acho que isso é uma preocupação nossa aqui também no Instagram, as defensoras, é permitir que mais pessoas tenham acesso a conhecimento de qualidade, porque isso é muito difícil, né, o Alexandre? A gente vê que hoje em dia, com esse mundo de rede social, tudo é muito superficial. As pessoas não têm muita paciência, você tem que saber uma forma de aquele conhecimento ele conseguir atingir o seu interlocutor, né? E conseguir realmente dar conta do recado. Mas bacana, Alexandre, a gente já está com um públicozinho aqui bom para a gente começar a nossa conversa, né? vamos lá então, pessoal. Muita gente. E eu acho que nesse mesmo contexto que a gente vinha falando sobre a questão dos desafios para o iniciante, para o advogado iniciante, para o defensor iniciante, a gente acabou de ter nomeação aqui, uma boa notícia, Alexandre, de 16 defensores públicos aqui no Poxa, Brasil.
Foi, para ajudar a gente nesse momento de pandemia que é tão desafiador, né, em todas as áreas. Mas esse tema da live de hoje é um tema que é um tema de muito desafio até hoje, para quem é defensor público há muito tempo, para quem advoga há muito tempo, porque nós temos alguns mitos, né? O primeiro mito é o mito de que a palavra do defensor, a palavra do policial, ela tem a presunção de veracidade. Isso é péssimo. E o segundo é o mito de que o acusado ele sempre está ali para mentir, né? Então a gente tem dois extremos no processo penal que não se comunicam para quem quer trabalhar na defesa. E aí essa live aqui é tão importante por causa disso hoje, para a gente poder então tentar começar a desmistificar e aprender a jogar o jogo, né? Porque o jogo ele tá dessa forma e a gente tem que saber jogar. Bom, então, obrigado uma vez mais, né? Eu escrevi no livro ali, no capítulo sobre depoimento policial, depois de 22 anos de magistratura, tem alguns erros de abordagens. Então, eu vou me permitir fazer um caminhar. O primeiro deles é que, quando a Corte Suprema Americana decidiu, no caso, Arizona versus Miranda, a Corte Suprema Americana disse que a liberdade é um pressuposto. Ou seja, nós somos kantianos e a liberdade é um pressuposto. Em sendo um pressuposto, quando o Estado restringe a liberdade de alguém porque estaria praticando um crime, e na nossa hipótese, seria aqueles casos 302 ou 303 do Código de Processo Penal, situação de flagrante, quem está restringindo o direito é o Estado. Então, a carga para demonstrar que o fato aconteceu é todo do Estado. Por via de consequência, não é a palavra do sujeito, e sim as circunstâncias pela qual o agente estatal demonstra que ele fez a prisão. Isso repercutiu de uma maneira tão grande que durante muito tempo, se você vê qualquer filme americano, as abordagens são filmadas. E por que elas são filmadas? Por decorrência de uma lógica que em nenhum lugar do mundo você pode dar ao agente da lei a titularidade da verdade. Ele tem que demonstrar para e passo que a sua ação deu em conformidade à regra. Isso nós estamos falando da década de 60 nos Estados Unidos. E aqui nós invertemos a lógica com uma confusão. O ato administrativo, no direito administrativo, tem uma presunção de veracidade, claro, uma presunção de verdade. Agora, quando se trata de tutela de liberdades, é justamente o contrário. Assim, eu vou trabalhando no livro, mostrando que essa experiência da decisão da Corte Americana não foi ainda assimilada por nós. Toda prisão é a priori ilegal. Quem tem que provar que ela é adequada são os agentes da lei que fizeram a condução. Por isso que em 2020 é impossível aceitar que uma prisão não aconteça com filmagem, não aconteça com elementos externos, não aconteça com câmeras, não aconteça com a disposição para a defesa do material de GPS que a viatura tem, ou seja, todo o aparato tecnológico que a gente vai poder demonstrar que a prisão aconteceu. Assim como o policial não quer ser enganado, eu, como juiz, também não quero ser enganado. Ninguém quer ser enganado. Aliás, o fair play deveria presidir todas as nossas abordagens. Com isso, eu crio um novo problema para todos nós. Eu crio o problema de fazer o quê? A grande maré, o senso comum teórico do direito, pensa como? Pensa que o depoimento policial vale, e como ele não tem razão para mentir, não estaria válido. Essa é um erro lógico, uma correlação ilusória. Isso é uma falácia. Do ponto de vista da argumentação, Manuel Atienza tem razão. Não tem lógica, né? E aí, eu precisaria buscar mecanismos de enfrentamento. Me parece que é muito... vou tomar uma atitude forte, assim, quando a defesa vem dizendo que o depoimento policial não vale, ela comete um erro de abordagem. Por quê? Porque o julgador vai pegar dois julgados, dois autores que dizem que o depoimento vale, e aí ela santifica o conteúdo do depoimento. Então, discutir isso não vale a pena. Dizer que não tem que prestar compromisso. É pior ainda, porque ele aí não pratica de falso testemunho. Ele vai poder... Então, o que a gente tem que ter? A integridade e reconhecer que é uma testemunha estatal, que a ação dela pode, nos casos de flagrante, redundar em abuso de autoridade. Então, é alguém que está ali para demonstrar a lisura do seu procedimento. Então, é alguém engajado. Por isso que, em alguns lugares do mundo, se faz uma classificação de 3 tipos de testemunha. Uma testemunha hostil, uma testemunha
amigável e uma testemunha neutra. Hostil não no sentido de ser inimigo, mas uma testemunha hostil é aquela que tem as suas declarações potencialmente são desfavoráveis à sua tese. Então, como você aborda uma testemunha hostil? Os policiais, em geral, eles estão tão acostumados à audiência que eles já sabem o que é elementar do tipo, eles tiveram formação. Então, ele vai responder o que é elementar do tipo, o restante ele não vai lembrar, não vai recordar, foi muito tempo, foram muitas ocorrências. Então, o desafio é construir, a partir da psicologia do testemunho, um modo de abordagem que possa repensar isso. Ou seja, o modo de abordagem é, quando o policial, por exemplo, quer ler o depoimento, eu conheço colegas que não acham nada demais. É demais, porque ele vai ter uma memória de curta duração do que ele leu, e não uma memória do evento. E ele tá sendo indagado do evento, e não daquele momento. Mas se o juiz deixa, a defesa vai impugnar, vai perguntar, vai dizer assim, como é que faria? O juiz não vai deixar. Você pode perguntar, quando o senhor leu o depoimento aqui antes, né? Além do que aconteceu no depoimento, o senhor falou isso, falou aquilo outro, quem estava mais com o senhor na ocorrência? Não lembro. O senhor estava no local, ou seja, você tem que fazer uma linha de discussão que eu acabo colocando no livro, que você demonstre que, salvo aquilo que estaria no contexto do que ele leu, nada mais é lembrança. E aí você pode me dizer, bom, mas a gente não pode exigir que um policial tenha uma lembrança de tudo. Se tem tanta bobagem denunciada, é o preço a se pagar. O preço a se pagar, eu já trabalhei com promotores muito sérios, que a gente coloca, e eu nunca deixei assim, o senhor me parece também que não pode exigir que ele olhe para a cara do suspeito, do acusado, e lembre-se de tudo. O senhor vai ser ouvido numa ocorrência de furto que aconteceu na região tal, o senhor estava na viatura tal, com seus colegas tais, que foi subtraído uma televisão, um carro, alguma coisa. Eu dou a dimensão para que ele possa se recordar. Que aí que é a questão. A testemunha é convidada a dizer, eu estava lá e eu vi isso. Então, eu não estava lá, eu estava lá, que assinei. E o mais bizarro de tudo é quando se mostra o depoimento para ele na fase policial, e diz assim, essa é a sua assinatura? Não, ele fraudou, ele falsificou. É imbecil a pergunta, mas ela tem um efeito retórico muito grande, porque é como se você trouxesse tudo aquilo como válido para dentro do processo. Se assinou é verdade. Né? Assinou então, é verdade. Então, nesse contexto que a gente tem falado, Mayara, que o nosso desafio é se preparar para um depoimento policial. Se preparar em que circunstâncias? Se preparar. Hoje em dia, você pode, pela lei de acesso à informação, ir nos autos, solicitar o boletim da ocorrência, muitas vezes não está nos autos, quem são os outros policiais que estavam na viatura naquele dia. O GPS da viatura tem sido um elemento muito significativo de absolvições, porque às vezes fala assim, a gente estava lá 30 minutos em Campana. O GPS da viatura não mostra que eles estavam em Campana. Tinha foi comprado alguém. Eu disse, vocês tem celular? Aqui a polícia de Santa Catarina recebeu o celular para filmar, câmeras para filmar todas as abordagens. Se não filmou, eu escrevi um texto até com uma defensora de Santa Catarina, Fernanda Mambrini, que é sobre a perda de uma chance probatória. Nós vamos falar, toda prova é necessária para condenar alguém. Se um policial está fazendo uma campana, tem que filmar a campana. Se tem não quer abordar um usuário, porque o usuário vai quebrar o flagrante, tem que filmar o usuário, tem que filmar a placa do carro. Então você começa a dar indicadores que possam dar credibilidade, porque aqui eu não posso, numa democracia, acreditar no que as pessoas dizem. Eu não posso acreditar justamente porque as pessoas têm a possibilidade de mentir, e aqui eu não posso depender das instituições, eu não posso depender dos agentes, eu preciso depender dos procedimentos institucionais que possam gerar uma condenação. E é nesse sentido que o modo de abordar o depoimento policial, ele precisa dessas circunstâncias. E aí a última coisa para já tu poderes falar na sequência aí, retomares, é que a gente tem que saber não perguntar também. Porque se você não tem nada que possa tirar credibilidade no depoimento, cada vez que você pergunta, você sedimenta a resposta. Como eu já disse, o sujeito estava lá, era ele mesmo. Então, quando você faz perguntas que não têm uma finalidade, elas são muito complicadas. Por isso que eu escrevi o livro, né? Eu digo, eu estive em Brasília, não tinha esse livro aqui que está com 932 páginas, em que eu vou trabalhar
a questão de como você pode perguntar. E aí as pessoas perguntam, como é que é isso, Alessandro? Eu vou usar um autor espanhol que eu gosto muito, que é o Manzanero, ele escreveu sobre psicologia do testemunho. Ele vai querer mostrar, por exemplo, falando de policiais militares. Quando você vai estudar a polícia militar, tem que estudar o manual de procedimento deles. O manual de procedimento deles é muito rico, porque estabelece regras para o agente da lei atuar. Se você tem uma viatura com 4 policiais, você vai entender qual é a função de cada um. A função de um, por exemplo, é fazer o perímetro. Esse que faz o perímetro, ele vai ficar perto da viatura. Então, se você consegue entender que a viatura ficou longe do local do crime, as perguntas para esse sujeito podem ser vinculadas à garantia da segurança do time. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que eu não posso tratar uma testemunha policial como se fosse uma testemunha ocular qualquer. Eu preciso entender o manual de procedimento deles, eu preciso entender qual é a lógica de atuação, quem é o líder. Era um sargento, era um tenente, era um capitão, era um major. Esse é o líder. Esse é testemunha, não é testemunha. Muitas vezes o líder da operação não quer ir em juízo depois, então coloca como condutores do flagrante os mais rasos. E muitas vezes esse raso não sabe da ocorrência, mas recebeu contar a ocorrência, porque às vezes o motorista da viatura, que é o mais raso, ele está lá fazendo o perímetro, ele não viu nada, ele acaba vendo o cara com droga, ele acaba vendo isso, mas alguém contou para ele. Então, como você consegue extrair isso dele? Se você chega num momento e diz assim, qual era a sua função na viatura? Ah, era fazer o perímetro. A viatura o carro chegou na frente da casa ou ficou do lado de fora? Ficou do lado de fora. Ah, 10, 15 metros, percebeu a dimensão. Então, o senhor não foi no local? Não foi. Aí é cessar a pergunta, não é para fazer mais nenhuma pergunta, porque não adianta querer fazer prova real. É dizer, então o senhor não estava lá dentro, não tem lá dentro. Não tem mais pergunta nenhuma a ser feita. Isso você faz o que? Se você perguntar, ele vai dizer, não, eu não fui lá, mas depois eles trouxeram ele falou isso, ele falou aquilo outro, você reitera as práticas. E o mais fundamental é poder entender, ler com cuidado o relato no boletim de ocorrência, o relato que foi feito lá na Polícia Militar, porque tem que fazer um relato da ocorrência também internamente. E esse relato da ocorrência internamente, não raro, destoa daquilo que foi colocado na delegacia. E ele não vem para a gente tem que começar a pedir isso. Isso, pela lei de acesso à informação, vocês podem buscar isso, pode buscar o GPS da viatura. A Defensoria do Rio de Janeiro tem feito muito isso, porque a viatura tem... o GPS foi desligado. O GPS foi desligado, isso depois contra quem? Contra a integridade da prova. Claro. E é interessante, agora, porque o nosso processo ele é instruído de uma forma para conduzir a condenação, praticamente. Né? Ele vai trazer os elementos para a condenação. E aí, nesses locais onde é admitida a prática da leitura pelo policial, ele vai ler aquilo que interessa para a condenação e para legitimar a atividade dele. Então, nós temos que saber essas estratégias de buscar aonde está a informação. Porque se nós formos ficar mantendo as nossas inquirições na forma tradicional de apenas reperguntar aquilo que foi dito no que consta do inquérito policial, não tem estratégia para a defesa, né? E, além disso, nós temos que mudar também a mentalidade dos magistrados, né? Eles têm que não aceitar a condenação com base exclusivamente na palavra dos policiais. A gente tem que começar a demonstrar para eles. Olha a Jana Matida aí. A Jana Matida, que é nossa colega, ela escreveu um texto muito legal sobre a impossibilidade de fazer isso. Ela tem falado muito contra a súmula 70 do Tribunal do Rio de Janeiro, que é um adágio, né? Como se fosse uma regra de bolso, o depoimento valeu. E aí você tem o seguinte, você tem um batalhão no Rio de Janeiro que é só de presos policiais. Então, assim, como é que você dá consistência lógica a uma súmula que diz que você vai acreditar no depoimento policial e você tem uma quantidade de policiais presos? Então, assim, como se dá? E aí tem um trabalho muito legal. Esses dias eu falei para um aluno meu, ele disse, professor, eu procurei no tribunal o nome do policial na jurisprudência, encontrei que em alguns julgados ele foi dito que não tinha, o depoimento dele foi desconsiderado. Então, assim, olha só, um aluno fez o quê? Pegou o nome do policial, botou entre aspas e procurou na base de jurisprudência, encontrou casos em que a palavra dele foi desconsiderada, juntou isso
juntou isso nos autos. Então, assim, a informação estava disponível, só que ninguém foi atrás. Assim, esse policial responde por algum crime de abuso de autoridade, responde por alguma situação, a IPM instaurado, quem é a figura que nós estamos ali? Nós não vamos julgá-lo, mas se é uma discussão de credibilidade e se retira a credibilidade do acusado porque ele está acusado, temos que verificar do outro lado também. Então, percebe como é um desafio muito grande, porque nós, juízes, aí eu falo para todos nós não temos como saber, nós não vimos o fato, então a gente tem que acreditar em alguém. E essa credibilidade, Mayara, acontece de maneira muito mais vigorosa nas cidades do interior. Quem é defensor em cidades pequenas, em que nós temos um núcleo de policiais muito reduzido, você acaba ganhando uma confiança e uma desconfiança por aquele policial. Então, a credibilidade, às vezes, do policial, ela já é alimentada por situações anteriores em que ele tem um score muito bom de falar a verdade. Quando você tem um policial que já mentiu, já quis passar a perna, aquele depoimento acaba sendo desvalorizado. Mas isso tudo pode ser monitorado. Então, assim, se você tem uma defensoria que trabalha em rede, colaborativa, e consegue saber detalhes de cada pessoa. E aí que é o seguinte, a gente não está querendo dizer que o policial mente ou não mente, a gente está querendo dizer que a gente tem que ter integridade. E como podem ter bons policiais, podem não ter. A gente não pode depender de uma fé irrestrita nas pessoas, a gente tem que buscar indicadores externos para validar o depoimento. Então, é nesse sentido que me parece muito importante estudar um pouco de psicologia do testemunho para saber, de fato, a dinâmica. E uma das coisas que é mais legais, assim, que se pode aprender, é que quando se pede para contar uma história de trás para frente, as pessoas mentem. Né? Então, assim, quando eu fui fazer uma audiência e o cara disse assim, não, eu estava indo para casa, aí eu olhei no relógio, era 7h32, aí abriu a sinaleira, bateu o carro. O cara tinha todos os detalhes da vida, assim, ele sabia o horário de cada coisa. E aí, era um treinadinho. Então, assim, a defesa perguntou, que horas o senhor chegou em casa? Ah, não sei. O senhor saiu de que horas do trabalho? Não sabia, o senhor sabia os minutos certinhos da cronologia do momento do acidente. Então, quando fez essa pergunta, tem que tomar cuidado também para não esculachar a testemunha. Quando fez a pergunta e viu que o juiz já não deu bola para ela, não fica esculachando a testemunha. Não tem mais pergunta, acabou por ali. Esse modo de perguntar é muito significativo, porque nós não fomos ensinados na graduação a perguntar. E o modo como nós fomos ensinados na prática é um modo que, infelizmente, não atenta para aquilo que há de mais moderno no tocante a um modo de perguntar, o cross-examination. É verdade, Alexandre. E aqui ainda tem muitas pessoas que ainda acreditam, né, por mais que a gente já tenha falado aqui no começo, na ideia da fé pública, né? Então tem gente que tem medo de perguntar para o policial porque acredita que tudo que ele fala está cobertado pela fé pública, mas não, né? A gente tem que aprender que o policial, ele é uma testemunha como outra qualquer, ele presta compromisso como outra qualquer. Se ele declarar uma informação falsa, ele vai ser responsabilizado por falso testemunho como uma testemunha qualquer. Então, a gente tem que tirar aquele mito que envolve. Porque o problema quando a gente transporta institutos de outras disciplinas para o processo penal é acontecer isso. É você trazer a presunção da veracidade do direito administrativo para cá, é você trazer a teoria das nulidades do processo civil para cá. E aí fica completamente desfigurado o processo penal, porque nós não entendemos que estamos falando de liberdades, né? Não entendemos que estamos falando de direitos das pessoas, né? Tem um colega aqui que é juiz, que comentou aqui agora na nossa live e falou isso. É isso, né, Mayara? O juiz precisa entender que não está no mesmo time da polícia. Então, não dá para emprestar essa credibilidade prévia e a crítica, menos ainda a presunção de veracidade. E basicamente é isso, né? O problema é que nós temos poucos juízes que ainda conseguem ter esse tipo de pensamento. E a Jana, ela fala no artigo dela de forma muito interessante sobre isso, que nós temos que isso não pode atender ao estándar probatório, né? A mera presunção da veracidade sem que haja o cotejo com novas provas. Ainda bem que esse tipo de discussão, Alexandre, já vem começando a provocar um comportamento um pouco diferenciado de alguns policiais, por exemplo, no que tange ao tráfico de entorpecentes. Então, aqui no Distrito Federal, a gente já começa a perceber que a maior parte dos casos de tráfico de entorpecentes, eles vêm ou de filmagem ou de abordagem do usuário, no mínimo, né? Porque a palavra do policial já não está mais servindo para isso. E com isso, no tráfico, como ainda
no tráfico, eu acho que isso é a parte, é o mais sensível. Porque o tráfico, com a palavra do policial, você diferencia o usuário do traficante. E a gente tem umas políticas, umas formas de diferenciar o usuário do traficante que são segregadoras, né? Então, você começar a questionar o depoimento do policial, você começa a colocar a coisa na figura certa. Você começa a condenar o traficante porque ele é traficante. Você começa a levar o usuário para o termo circunstanciado. A Janaína fez até um comentário aqui. Ela falou que o contrário da verdade não é a mentira, é a falsidade. E é possível que o policial, como qualquer outra testemunha, contribua com relatos falsos sem intenção de enganar. É nesse ponto que a gente tem que chegar. E às vezes também quando a gente quer vender alguma versão, a gente doura a pílula. Então a ideia de ter integridade na versão do policial é isso. E a gente tem que perceber também, a Jana sabe disso, que tem uma mentalidade autoritária, o Jacinto, o Nelson Miranda Coutinho, tem o Observatório da Mentalidade Inquisitória, em que o devido processo legal muitas vezes é tido como um obstáculo, né? Então, já aprendi, já está lá, por que a gente está falando disso? A gente precisa falar justamente porque é no devido processo legal que a gente pode determinar os fatos, para usar a expressão da Jana Matida, e também a cometer o fato como provado ou não. Esses indicadores externos são cada vez mais exigidos para superar aquilo que a gente trabalhou lá no artigo do Conjuro, que é Os a cachorrinhos estão metáfora do animados aí, hein, Alexandre? Eles estão querendo Cara, dar a opinião deles. a gente tá aqui, tem os cachorros estão presos, estão querendo um habeas corpus ali, eu nunca vi, eu tô aqui na sacada, e hoje à tarde ainda foi uma bateção sem fim. Enfim, aqui a minha vizinhança é animada, né? Uma vizinhança animada. É que nasceram, assim, ó, não era pouca bobagem. Nessa época de pandemia, nasceram 5 pinchers, tá? Nossa, e Pinter é silencioso. E eles não deram nenhum, eu acho que ninguém quis nessa época de pandemia, tá tudo aqui, os cachorros estão na frente da minha casa, mas é legal, a gente tem que se divertir. O problema é a barulheira. Mas só para voltar para poder falar disso, o que eu acho muito, muito significativo é que a gente possa criar, e quando o policial percebe que a gente não é uma coisa ad hominem, eu não estou discutindo, duvidando do policial, não estou duvidando do agente da lei, estou dizendo que eu não posso confiar nele porque ele é policial, eu tenho que confiar no conteúdo do que ele diz, na coerência, na integridade daquilo que ele diz. E ele pode, muitas vezes, também se equivocar. Só que tem uma história muito legal, assim, eu me permiti contar uma história bem divertida para vocês. Então, tem uma coisa que a defensoria não passa, mas que advogado privado passa. Olha só que interessante, Mayara. Tinha um caso em que o promotor, eu trabalhei com vários promotores durante o tempo, e com alguma convivência, os promotores também não faziam forçamento, nem colocavam palavras na boca do sujeito. E teve um que o promotor perguntou, e o policial, não lembro. E aí eu virei para o advogado assim, não tem pergunta, né, doutor? Ele assim, não tem. Por quê? Ele era um advogado privado, né? Então ele queria justificar a sua atividade. E aí ele perguntou, o senhor lembra disso, lembra daquilo outro? O senhor lembra se tinha um Cobalt preto? Aí o policial... Cobalt preto, é aquele caso, e destranchou a entregar. Então, ele quis tirar o 10, assim, né? Lembra da escolinha do professor Raimundo, ele quis tirar o 10 e aí ele entregou o cliente dele. Então, tem que tomar cuidado até para poder não perguntar. E dia desses teve uma bem legal que foi assim, um colega meu, que a escolta, quando vai preso para o fórum, vai todo mundo para o fórum, vai aquele ônibus de preso para o fórum. E a escolta tinha 2 presos com o mesmo nome. A escolta trouxe um preso errado. Uhum. E botou na sala de audiência. O meu amigo, que era advogado dele, não falou nada. Advogado do... Então, os policiais reconheceram o outro. E aí... E ele quietinho. Muito bom. E aí no final, ele não quer ouvir testemunho de defesa, não quero nada, e o juiz quer conversar com o seu cliente? Quero. Quer conversar com o seu cliente? Quero. Mas não é ele. Como que não? Então. Mas um juiz que também era um juiz linha dura, mas um juiz que também leva o processo legal. O promotor quer ouvir de novo? Não, o senhor aceitou, ele tem que ter reconhecido o acusado, e não qualquer um que estivesse aqui na sala. Então,
acabou que ele pediu, pelo amor de Deus, para o cliente dele ficar em silêncio, e aí, quando ficou em silêncio, conseguiu uma absolvição. Mas por quê? Os policiais reconheceram o sujeito que estava sentado na frente, que estava ali. Certo, viu? Eu não sei se eu teria essa sagacidade, mas eu já vou ficar ligada para as próximas oportunidades. E eu fico imaginando, o cidadão, né, que está ali no processo, porque isso já aconteceu comigo, né? Eu fiz um processo que foi comigo, que foi muito divertido. Porque aí o cara disse assim, doutor, eu queria falar uma coisa. Disse, eu vou interrogar o senhor no final, o senhor tem direito de ficar aí. Mas é que eu queria... eu já falei para o senhor vai ficar aí, são 4 acusados, você vai ficar no final, eu pergunto para o senhor. Aí tá, no final, quando chegou a vez dele, doutor, não sou eu. Eu não sou acusado disso. Eles estão me confundindo com outro cara que a minha audiência na outra vara, sabe? Pois é, por que o senhor não falou antes aí? Era um processo tão maluco que os 4 acusados eram um roubo, os 4 acusados se chamavam Anderson. Então tu imagina como é que tu faz uma instrução que o acusado Anderson, todo mundo era Anderson, e naquele dia tinha 5 Anderson no processo. Mas foi divertido, foi legal poder fazer esse tipo de abordagem. E aí sabe o que é muito legal com o juiz, e eu percebo isso? É quando o policial vai prestar depoimento e não está fardado. Aí o juiz, é policial mesmo? Pronto, é policial mesmo. Por quê? Porque a farda traz consigo as insígnias estatais, e a discussão é se isso tem impacto ou não na credibilidade, que para nós tem. Interessante também ter essa percepção. Tem muitos promotores de justiça que eles fazem questão de ouvir os policiais em todas as ocorrências, né? O promotor de justiça com quem eu trabalho atualmente, ele não ouve policial via de regra, mas ainda tem aquela ideia de insistir na prova policial como um amuleto. Assim, se ele não conseguiu a prova dele, ele substitui uma testemunha pelo policial, pelo delegado que conduziu as investigações. E isso, para mim, como a gente já conversou, inclusive, né, no podcast, é muito preocupante, porque, no meu caso, a gente fala de tribunal de júri, né? Então, o jurado leigo está ainda mais inclinado a levar aquilo como uma verdade absoluta. E eu acho que não só é importante a gente aprender a ouvir os policiais, como é muito importante ter esse cuidado que a Jana Matilda vem batendo, de mudar o standard probatório e não aceitar a palavra do policial exclusivamente como única prova para condenação ou para pronúncia, para seja lá o que for. Tem muita pergunta aqui, o pessoal fez muita pergunta, mas não dá para acompanhar, tem muitos comentários. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda aqui embaixo no aplicativo de perguntas e respostas que a gente tenta responder alguma coisa. E aí eu jogo aqui na tela. A Jana está comentando aqui também que a polícia tem rotina de operações, eventos com características semelhantes, fatos parecidos, etc. Como garantir que o relato trazido por ele de fato corresponde à operação em questão? Isso é interessante, né, Alexandre, esse comentário dela, porque isso serviu para o STJ entender que nós podemos fazer a produção antecipada de prova de policial, ou seja, serviu em desfavor dos direitos fundamentais. Olha que interessante, né? E isso faz com que, sem acusação, muitas vezes você tenha a produção de prova testemunhal que vai ser usada depois contra o sujeito. E aí, só para poder fazer também, eu acredito que uma das coisas que deve se usar é quantas testemunhas pode rolar no procedimento ordinário? 8? Arrola 8. Uhum. Arrola 8. Por quê? Para que você tenha essa maleabilidade, e não existe coisa mais feliz que você dá ao juiz, uma alegria ao juiz, quando você desiste da testemunha. Então, dê essa alegria ao juiz, arrole 8 e desista dela, porque você cria uma empatia generalizada com isso. Então, até para poder substituir e por fim, assim, o que alguns têm feito em processos mais delicados, e aí é uma coisa que é uma jogada arriscada, né? Mas é uma jogada que talvez valha a pena, é pensar em processos em que você tem uma forte certeza de situações que possam ter sido construídas ou manipuladas, é arrolar como testemunha da defesa alguém da corregedoria da Polícia Militar. Então, arrola para ser testemunha de defesa para perguntar, depois de ouvir testemunhas. A polícia, do caso eu não sei nada, a gente quer ouvir aqui, tem processo contra policiais, quantos policiais responderam, blá, blá. Então, assim, essa é uma estratégia um pouco arriscada e não dá para ser banalizada, sob pena de você ganhar
fôlego, mas num caso em que tenha uma forte tendência de indicadores fraudulentos, assim, que você possa trazer alguém da própria instituição. Em geral, a gente tem, assim, como toda instituição, policiais sérios, policiais que buscam levar a contento as suas atividades, e por isso que eles têm a ideia da corregedoria. Então, me parece que é importante criar estratégias loucas, né? Eu conto uma história que gosto muito, que assim, um sujeito tinha que... Eu falo isso na sala de aula. O sujeito foi ser julgado por um caso e o juiz estava já decidido que era ele. Mas o juiz quis fazer uma média, ele dizia assim, não, eu vou lhe dar uma última chance. Eu vou colocar aqui em papel uma cédula sim e uma cédula não. Se você tirar a cédula sim, você será condenado. Se tirar a cédula não, você está absolvido. O cara pensou, esse juiz colocou 2 cédulas sim. Porque ele não vai me absolver. Então ele pensou, o que ele olhou? Ele olhou para o juiz, pegou uma cédula e comeu, engoliu. Aí o juiz, o que você fez? Eu escolhi a cédula, se só se eu abrir a que sobrou, a minha é o contrário. Boa ideia. Então, assim, você... chance, né? A única chance. É a única chance. Então, assim, muitas vezes a gente tem a possibilidade de pensar fora da caixa, não pensar na linearidade, porque a linearidade significará, em geral, a condenação do sujeito. Tem 2 pontos aqui que eu queria abordar com você aqui rapidinho, Alexandre. São 2 pontos também que são 2 muletas que nós temos dificuldade de tratar. Inclusive, os seguidores fizeram umas perguntas aqui relacionadas e são muito semelhantes. O primeiro é quando o policial trata a informação de que recebeu essa informação de populares que não quiseram se identificar. A gente tem alguma forma de quebrar essa informação? E a outra é muito semelhante, que é quando ele usa a lei de silêncio, né? Que ele fala que os acusados não se delatam entre si, que ele sabe, e usa isso como uma presunção de que isso aconteceu, mas as pessoas têm medo ou por algum outro motivo não falam. Você tem alguma estratégia para a gente lidar com esse tipo de situação? Isso é muito complicado porque é tolerado, né? Então, assim, eu tenho discutido com a Janana Matida a utilização da lógica da cadeia de custódia do 158A na prova testemunhal. Então, a gente tem isso. Se foi uma ligação uma ligação realizada no telefone da viatura, tem um número que ligou. O relato que foi feito justificaria, assim, porque eu vou te responder com uma outra questão, assim. É normal ter um popular que entregou, tem uma pessoa que está sendo assaltada lá. Ele vai lá e realiza a prisão. Isso é fato que eu estou de acordo, acontece no mundo da vida. Agora, quando você vê uma operação com 5 viaturas, 3 viaturas, vão fazer um cerco, fazer uma espera, fazer uma campana, porque foi denúncia anônima, isso eu e o Salah Khaled Júnior escrevemos um livro chamado Indúbio Pro Réu, que é Indúbio Pro Réu no final com H-E-L-L. Nós colocamos umas... E aí a gente colocou o seguinte, que os flagrantes são me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Que quando você tem uma preparação de um flagrante, em geral, o que você tem? Uma interceptação telefônica que está correndo solta, que eles pegam a informação fatiada, como não querem perder a outra investigação, vem aqui no flagrante que é uma informação privilegiada daquela interceptação telefônica, né? Então, o que alguns têm feito? Têm indagado sobre isso. O senhor tem conhecimento de que tem uma investigação na primeira vara criminal, na segunda vara criminal? Porque quando você faz isso, que é uma conjugação de 2 fatores. Existe a possibilidade do flagrante postergado, que está lá na lei de drogas também, que o juiz pode autorizar que não se faça flagrante para pegar um crime maior, mas às vezes o que o cara faz? Ele está lá na interceptação e ele sabe que vai ter uma entrega, mas ele não quer pegar, então ele vai lá e faz um drible. Só que isso é uma manipulação do juiz natural. Também. Por que é uma manipulação do juiz natural? Porque o juiz que deferiu a interceptação que estaria prevento para conhecer esse caso, não o que vem autonomamente. Então, quando eu estou reafirmando isso,
é porque me parece que cada vez mais trabalhar em rede e com a cadeia de custódia é importante, mas com uso de tecnologia. Porque o que vai acontecer com a integridade da prova? Todas essas escutas telefônicas terão que ser guardadas e entregues para a defensoria. Só que se o defensor que pega só um caso que lá da ponta ele foi preso e não consegue verificar do restante da prova quem foi acusado em crimes similares naquele período e puder verificar, ó, isso a gente consegue fazer hoje, o Celebrite consegue fazer, que é um aplicativo, um produto que tem para vender no Brasil. Então eu consigo saber que no processo contra A teve uma interceptação telefônica na data tal, uma conversa de entrega de drogas, e que aquela conversa de entrega de drogas gerou um processo na outra vara. Ou seja, tem aí fraude processual, tem juízo nulo por violação. Então, o que eu quero dizer? Que pela palavra você não vai conseguir, porque seria quase uma confissão de crime. Mas hoje em dia, com o aparato que se consegue ter, com a tecnologia, você vai poder desmascarar essas abordagens oportunistas. Então, é isso que me parece que a Defensoria, quando eu fui aí, insisti, a gente tem que começar a trabalhar com integridade e com a tecnologia para poder verificar essas condutas. De fato, Alexandre, é da mesma forma que conduta de abuso de poder. É difícil de você apurar se você não se cercar de outros elementos externos, né? Tem umas perguntas Isso. aqui, dá tempo da gente responder, Alexandre? Dá, pode ser mais duas? Pode ser duas. Eu queria mandar um beijo para Cristina Lourenço, que foi minha professora da faculdade de Direito Penal. O primeiro que contato legal. com Direito Penal. Tá aqui assistindo a Não, gente. fez bem, parabéns, professora. Tem uma excelente aluna. Ó, Priscila Holanda perguntou, no caso em que os depoimentos de todos os policiais são idênticos, até as vírgulas, como descredibilizar esses depoimentos? Priscila Holanda é defensora pública também no Ceará. Ela foi minha colega de concurso. É legal. Eu não sabia que tinha esse negócio de perguntas chique. Depois você me ensina a fazer. Pô, legal pra caramba, legal. Não sabia. Então, assim... Estou usando a tecnologia a meu favor, tá vendo? Pois é. Então, assim, o que se faz muitas vezes é perguntar se foi em coro, né? Na verdade, o depoimento foi em coro, na verdade é um coral, né? Então, na verdade, não querer esculachar, mas dizer, excelência, os depoimentos são em coro, então aqui eu quero saber que eles vão ter que repetir a mesma coisa que, quando eles não repetem, não é para ficar esculachando, mas poder demonstrar que não houve uma colheita de depoimento adequado. E mais, a gente tem feito aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui, os depoimentos são todos gravados. Então, não tem mais depoimento transcrito nos autos. E isso faz com que o policial tenha que fazer aquilo que é o mais difícil, que é lembrar e falar. E quando a pessoa fala alguma coisa decorada, é diferente de alguma coisa lembrada. Sim. E aí, se você tem um depoimento, eu não estou querendo aqui que vocês possam ver Lie to Me ou coisa do gênero, mas eu acredito, acho que o Paul Ecker tem razão quando fala de linguagem corporal, eu até falo isso no livro, ver o depoimento gravado na delegacia de polícia, com esse olhar, de poder saber quando o policial procura, quando ele para lembrar, porque como é um fato muito próximo, o papel tem dificuldades. Então, mas quando você tem um depoimento do sujeito, eu não posso me preparar para uma audiência sem ver o depoimento dele e perceber que ele narrou como se tivesse ouvido a história. Isso tem indicadores corporais que podem ser aprendidos. A expressão, para onde ele olha, para onde ele vai, as pausas. Então, quando você tem esse depoimento na delegacia, aquilo é uma fonte de riqueza para você preparar o depoimento posterior. E aí é que eu acho que faltam muitas habilidades, como diria meu filho, o Felipe e o Arthur, faltam skills. Pai, jogam CSGO e Fortnite, tem que comprar novas skills, novas habilidades. E uma dessas habilidades é fazer. De fato, respondendo a pergunta da nossa colega, você tem que apontar que o depoimento espera, né, doutor? Que o depoimento é igualzinho, vamos repetir em coro aqui, vamos ver, se se repete em coro. É, na verdade, uma manipulação do depoimento que, com pressa, né, copia e cola, que é a mesma coisa. E, normalmente, esses depoimentos são muito, muito telegráficos, eles só colocam aquilo que é importante para condenar. Só. Sim, de fato. Até o Felipe perguntou aqui se nós podemos impedir que os policiais fiquem juntos na mesma sala aguardando a audiência. Na verdade, de regra, era para ser assim, né, Alexandre? Porque
O Código de Processo Penal fala que as testemunhas vão ficar separadas, mas isso não acontece na prática. E aí aqui eu vou colocar mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, então, que é já tratando aqui da ideia do anticrime também. Com a nova dinâmica do inquérito, não acompanhar a denúncia não irá alterar esse quadro, né? Isso é interessante, né, Alexandre? Porque, pelo que consta lá do artigo 3º e seus consectários ali no capítulo do Juiz das Garantias, os policiais não vão ter acesso a esse depoimento. Só quem vai ter acesso é o promotor e a defesa, né? Então, em tese, essa lembrança ele vai ter que fazer antes. Ele não vai poder contar com chegar lá na vara e dar uma lidinha rápida no auto de prisão em flagrante. Pelo menos isso, né? Eu percebi também que isso acontecia. Eu tive um promotor que eu trabalhava e quando ele tinha um processo, ele estudava o processo e ele mandava uma correspondência para o batalhão com cópia do depoimento do policial. Então, ele mandava antes para o cara poder se preparar para a audiência. Então, se você quiser dar o drible nisso, você pode acontecer. O que nós temos como grande caminho nisso é construir, de fato, a mentalidade. Eu não posso querer que você se recorde de todos os casos que você atuou como defensora pública nos últimos 6 meses. Sim. Mas eu posso usar de táticas e de perguntas para fazer com que você se recorde. Então, a memória é muitas vezes disparar o gatilho. E esse gatilho são de ocorrências, como a Jana fez referência, muito similares. Então, fazer com que o policial possa se recordar da ocorrência de modo a disparar o gatilho é o desafio. Se não disparou, não é problema do acusado, senão nós não teríamos devido processo legal. Conscientizar da importância do devido processo legal me parece que é o nosso grande desafio. E esse trabalho pequeno de convencer um juiz, outro juiz, eu tenho feito o seguinte, doutor, eu falei assim esses dias com um colega meu, disse, poxa, Alexandre, por que a prova do inquérito não vale? Eu disse, primeiro que não é prova, e segundo, imaginou o seguinte, a corregedoria faz uma sindicância contra ti, porque, sei lá, alguma coisa. Tu não tivesse advogado, tu não pudesse ser ouvido, tu não tinha acusação formalizada e a corregedoria ouvir todo mundo. Aí chega depois, a corregedoria decide abrir um processo contra ti, o corregedor chega para a testemunha e diz assim, ó, essa aqui é a sua assinatura, se eu confirmo que disse aqui, assim, mas aí não vale. Pois é, e por que vale para o acusado? Então, quando a gente consegue fazer assim, pois, mas é verdade, eu não tinha me dado conta disso. Eu disse, então é uma coisa tão simples assim. Não pode um depoimento ser requentado somente porque tem assinatura contra ti num processo administrativo, como não pode contra ninguém. Então, essa que é a grande questão. É uma coisa simples que muitas vezes não tem a paciência, porque eu podia discutir, teoricamente, a inocência de imediatidade, contraditória, de acusação formalizada, mas eu fui usar o que é uma metáfora. Imagina contra você. Contra você pode? Não, contra mim não pode. Então, não pode contra ninguém. É verdade, não pode contra ninguém. Então, é esse trabalho. Na sindicância, você está falando, em tese, de um procedimento administrativo, que pode vir a tolir direitos, mas ainda tem uma carga muito menor do que um processo criminal. Então, se fosse para aceitar, era para aceitar na sindicância, e não no processo penal, né? Então, tem que ter essa mentalidade mesmo. Então, acho que é isso que é importante mesmo. Para mim, a inquirição do policial, ela é muito difícil, ela é desafiadora, porque muitas vezes você não consegue quebrar. Mas enquanto a gente não modificar a mentalidade do judiciário, a gente pode inquirir os policiais de forma muito boa, mas eles ainda assim vão continuar condenando com base na palavra do policial. E ainda vão se usar daquele facilitador, né, o Alexandre? Contradições nos depoimentos sempre acontecem, mas o eixo central esteve mantido. Então, o policial tem fé pública e a gente pode condenar o réu. Então, obrigada por essa aula. Eu que agradeço. Vocês são muito parceiros. Muito bom. Sempre muito bom dialogar sobre esses assuntos, porque são desafios, né, Alexandre? O processo penal, ele não pode ser o processo penal posto. Nós temos que começar a enfrentar o processo penal, né? Principalmente na posição de defesa. Então, é muito bom sempre te ouvir aqui. Obrigada. Da mesma maneira, eu admiro vocês têm um trabalho muito bonito com as defensoras aí, de sustentar um lugar cada vez mais difícil. Também tem todo o machismo na área penal e onde vocês me chamam, eu sempre estou presente, porque eu admiro, aposto muito no trabalho da defensoria e também da defensoria do DF, que foi a última viagem que eu fiz praticamente, fui aí naquele bate e volta antes do Covid.
Já E pensou, tu- Alexandre, aquele nosso encontro era para acontecer em abril. Eu pedi para antecipar para março, tá vendo? Eu já estava prevendo que não ia acontecer. Foi bem legal. Tá bom, obrigada, Alexandre. Boa noite para Pessoal, ti. boa noite pra vocês. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado então da nossa live com Alexandre Moraes da Rosa. Para quem não conseguiu pegar ela toda, vai ficar aqui 24 horas no nosso perfil e em seguida ela vai estar no nosso YouTube, no canal As Defensoras. Então, não perde lá e recomenda para seus amigos. Se quiser assistir de novo, vai estar lá para vocês. Beijão. Tchau, tchau.